Gênesis capítulo 13, versículos 10 a 12. E Ló levantou os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Todos os dias, nós somos motivados a fazer algumas escolhas nas nossas vidas. Escolhas simples, cotidianas, normais, mas existem escolhas que são fundamentais. E dependendo da escolha que você faz, ela vai determinar o seu futuro. E como nós vamos saber se essa escolha ela é boa e ruim para nós? É parecido com a lei da semeadura. Plantou, colheu. E esta passagem ela vai nos contar realmente qual é o poder das nossas escolhas, qual a consequência e o que dá como herança dependendo daquilo que nós escolhemos. Conta a história de Abraão e Ló, o tio e o sobrinho que em determinado momento se separaram. Mas por quê? Nós vamos entender que motivações, decisões, elas podem trazer consequências e um peso e podem fazer com que um relacionamento venha a se romper. E nós vamos entender também que existem aquelas escolhas que são feitas por vistas e aquelas escolhas que são direcionadas por Deus. Abraão e Ló, eles tinham motivações contrárias. A visão deles não era a mesma. Ló pensava em algo material. Abraão pensava nas coisas de Deus. E chegou um momento em que eles tiveram que se separar. As diferenças entre Ló e Abraão não era o ponto principal. Porque quando nós temos as nossas diferenças, mas nós temos um propósito igual, um mesmo propósito, faz com que nós venhamos andar. Quer ver um exemplo? O casamento. As pessoas que se casam, elas são diferentes. Uma vem de uma família, outra de outra, culturas diferentes, e ali só que elas estão unidas pelo mesmo propósito. Ou mesmo na igreja, por exemplo, um corpo da igreja é composto por um pastor apacentador, um pastor de exortação, um pastor que cuida de famílias, de casais, ou pessoas que cuidam de crianças, do louvor. Então são pessoas diferentes, que têm ministérios diferentes, mas têm um único propósito: plantar as coisas de Jesus nessa terra. Só que as motivações de Ló e de Abraão, elas eram diferentes. Ló, ele não entendia os desígnios de Deus. Ele também não escolheu um caminho com o Senhor como Abraão fez. Ló, ele vivia por vistas. Ele buscava aquilo que contentava os seus olhos, no entanto ele escolheu as campinas verdejantes. Mas qual é o motivo da prosperidade de Ló? É porque Ló estava sob o cuidado de Abraão. E Abraão tinha uma promessa, então ele estava debaixo da sombra de Abraão. Então tudo que acontecia com Abraão acontecia com Ló. Mas Ló, ele gostava das coisas que podia beneficiá-lo, enriquecê-lo. Ele não tinha um olhar para ter uma manutenção de tudo isso que ele estava recebendo junto com seu tio. Ele andou muito tempo com Abraão e ele sabia da responsabilidade e do amor de Abraão por Deus, mas mesmo assim ele escolheu as campinas verdejantes. Diferentemente, Abraão, ele era um homem também errante, ele tinha os seus erros, mas ele era amigo de Deus, ele produzia uma intimidade com o Senhor, ele estabelecia altar em memória de Deus, ele era grato com as coisas que Deus proporcionava para ele, e ele não escolheu por vistas, ele escolheu pela vontade de Deus. No entanto, ele recebe uma terra que aparentemente era terrível, era uma terra seca, mas não era Abraão que precisava da terra, era a terra que precisava de Abraão, porque Deus capacitou Abraão, enriqueceu e prosperou Abraão para que ele pudesse gerir e transformar aquele lugar. Os resultados das escolhas de Ló e Abraão trouxeram algumas consequências para as suas vidas, assim como uma herança, que perdura até hoje pelo mundo. Ló, ele se tornou prefeito da cidade de Sodoma, lá nas Campinas Verdejantes. Ele começou a prosperar, mas em um determinado momento Deus determina a destruição de Sodoma e Gomorra por conta da imoralidade que aquele povo vivia. Então Ló, ele se aparta da cidade, Deus permite que ele saia com a sua família e pede para não olharem para trás.
Ló perde os seus bens, o seu cargo de prefeito, e na saída sua esposa olha para trás, é desobediente, então ela vira uma estátua de sal. Ló, ele encontra uma caverna e ali passa a ser a sua habitação com suas duas filhas. As suas duas filhas o embriagam e coabitam com ele, e geram 2 filhos, que são 2 gerações de pessoas que são inimigas de Deus, os moabitas e os amonitas. Muito embora no início contentava os olhos as campinas verdejantes, mas Ló não sabia o problema que era instalado naquele lugar. Ele escolheu por vistas. Então, aquilo que era bênção se tornou uma maldição, fruto de uma escolha que não era focada nas coisas de Deus. Ele não buscava uma direção no Senhor. Diferentemente de Abraão, porque Abraão, nós não precisamos falar muito. A sua própria escolha, o direcionamento que ele buscava com Deus, a sua herança produzida, culminou simplesmente na manifestação do Filho de Deus na terra, que é Jesus. Então, é uma herança produtiva. Por quê? Porque foi baseada na busca pelo Senhor. E nós? Nós estamos sendo a herança de quem aqui nesta terra? O que nós temos semeado e o que nós vamos colher? Quais são as nossas escolhas de hoje? Ser filhos de Ló, escolher por vistas, escolher aquilo que é objeto de desejo para nós, sem uma direção de Deus, olharmos apenas para a beleza das campinas verdejantes, ou escolhermos ser filhos de Abraão, herdeiros de Abraão, pessoas que trabalham, estudam, pagam o preço, buscam as coisas de Deus e têm um diferencial. Tudo o que fazem é motivado no Senhor. Consagram suas vidas, são pessoas que buscam oração, buscam um tempo com Deus, buscam consagrar tudo aquilo que vão fazer às coisas de Deus, buscam direcionamento na palavra. A escolha é nossa. Além disso, além de nós escolhermos entre ser filhos de Ló ou filhos de Abraão, esta passagem, ela nos dá um ensinamento grandioso. Abraão, ele tinha muitas promessas de Deus sobre a sua vida, mas chegou um momento em que as diferenças não eram o que estavam pesando, mas sim as motivações. E as motivações de Ló não agradavam os olhos de Deus. E essas motivações impediam que Abraão abraçasse a promessa, vivesse a realidade das promessas. Então Abraão, a palavra de Deus diz que ele chega em Ló e toma uma decisão. E fala para Ló, nós precisamos nos apartar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E no exato momento, a palavra de Deus diz lá no versículo 14, quando Ló se aparta de Abraão, Deus volta a falar com Abraão. E diz, Abraão, lembra daquela promessa? Levante a sua cabeça, olhe esta terra, percorra por toda esta terra e tome posse desta terra. Vá agora e tome posse daquilo que eu tenho para você. E o que nós podemos extrair como lição? Porque muitas vezes nós somos pessoas que nós temos muitas promessas nas nossas vidas. Nós temos promessas de Deus, promessas de um futuro abençoado, brilhante, mas nós não conseguimos desenvolver. Não conseguimos chegar num objetivo, nem focar, porque muitas vezes nós não estamos enxergando que não basta ter promessas, nós temos que viver a realidade delas. E às vezes nós temos alguns Lós ou filhos de Ló nos cercando. Ou dentro do nosso coração nós estamos agindo como Ló. Pessoas como amigos, familiares, pessoas íntimas que não permitem que você venha crescer, que você venha desenvolver. São pessoas como diz o ditado, aquela ave de mau agouro, que estão ali na sua vida só para te minar, não deixar você progredir. Então eu quero te dizer uma coisa, se você identifica um Ló na sua vida, se aparte dele, vá viver as realidades das promessas, não só fique vivendo de promessas. Mesmo que seja um amigo, mesmo que seja um familiar, um ente querido, não importa, se aparte. Abraão entendeu isso e Ló era seu sobrinho, mas ele escolheu viver as promessas, a realidade das promessas. Ló vivia por vistas. Ele ficava só olhando as campinas verdejantes. Mas Abraão vivia por fé.
E a palavra de Deus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abraão não via, mas acreditava que Deus tinha um propósito e uma promessa a ser cumprida na sua vida. E se você quer viver as realidades das promessas de Deus para você, você precisa enxergar quem está ao seu redor e quem verdadeiramente pode estar para que estas promessas venham se cumprir. Que Jesus te abençoe. Amém.